Bom, gente, na semana passada, um dos acusados do genocídio de Ruanda, ele foi preso na França, depois de décadas foragido. O nome dele é Félicien Kabuga e ele é acusado de ter criado uma das milícias que foi o principal braço armado do genocídio de 1994, que levou à morte de mais de 800 mil pessoas, de acordo com a ONU. Mas o que essa notícia tem a ver com patrimônio, história e turismo? Bom, ela se conecta a algumas questões que são centrais na reflexão que eu proponho da gente fazer hoje, que é pensar as consequências da colonização e da descolonização dos territórios africanos, a demanda por justiça e por reparação histórica, mesmo depois de décadas de crimes cometidos contra a humanidade, as políticas ou a ideia de se fazer justiça pela memória, que tem feito emergir patrimônios, monumentos e lugares de memória dedicados a essas lembranças de sofrimento que acabaram por fazer emergir um novo tipo de turismo, né, nesses lugares. Como eu comecei citando o caso do genocídio de Ruanda, eu vou dividir essa aula em duas partes. Primeiro eu vou começar pelo contexto da descolonização da África e as suas consequências para a emergência de uma série de estudos e de ideologias e de pensamentos de crítica ao colonialismo e ao eurocentrismo. E na segunda parte eu vou falar sobre os memoriais, os museus e as políticas que surgiram em consequência dessa demanda da sociedade por justiça, por reparação histórica de grupos vitimados pelo imperialismo e pelo colonialismo. Bom, primeiro é importante a gente situar temporalmente que a colonização e a descolonização dos territórios africanos, eles acontecem de maneiras e com sentidos em momentos distintos da colonização, por exemplo, da América, cuja colonização remete aos séculos XV e XVI, né, no contexto do mercantilismo. No caso da colonização dos territórios africanos, embora ele tenha início em períodos anteriores, como o século XV, quando se dá o início, né, da captura de africanos para a escravização, no século XIX, o momento de consolidação do capitalismo, né, industrial e do imperialismo europeu. É um momento de fortes disputas entre as potências europeias, especialmente a partir de 1880. E é nesse momento que a colonização dos territórios africanos ela se intensifica. Então foram apenas a Etiópia e a Libéria os países que não foram colônias na África. Então a gente pode concluir que a gente está falando de algo em torno de 90% do território africano sendo colonizado nesse contexto. Bom, o processo de descolonização da África, ele começa a acontecer após a Segunda Guerra Mundial, quando as antigas potências europeias elas entram em crise, elas precisam se recuperar, elas precisam se refazer, se reconstruir depois de enfrentar duas guerras mundiais, né? Então elas não têm mais condições de manter as suas possessões coloniais. É nesse contexto que se inicia a descolonização dos territórios africanos. É claro que vai ter exceções e momentos distintos, mas a gente vai focar aqui nesse contexto do pós-Segunda Guerra, porque é nele que esse processo ele se intensifica e a gente vê emergir uma série de ideologias e monumentos importantes, como o panafricanismo, que vai inspirar os nacionalismos africanos, defendendo a ideia de uma unidade política em toda a África, o reagrupamento, né, das diferentes etnias
divididas pelas imposições dos colonizadores. A ideia de união e de colaboração entre os povos africanos e o combate ao racismo. Bom, com sentidos parecidos, né, é também o momento que emerge o panafricanismo e o terceiro mundismo. Bom, nesse mesmo contexto, o mundo vai assistir ao surgimento de órgãos internacionais como a ONU, né, defendendo o direito de autodeterminação dos povos, ou seja, o direito das nações se autodeterminarem como povo e como nações livres. Mas é especialmente a partir dos anos 70 que a gente vai ver emergir o pós-colonialismo, ou seja, são estudos, né, e teorias pós-coloniais que, de acordo com a pesquisadora Larissa Rosevics, num texto cuja referência eu vou colocar ao final aqui vocês podem encontrar no final do vídeo, esses estudos eles vão produzir obras que vão pensar especialmente as sequelas herdadas dos colonizadores nos territórios colonizados. Então, esse projeto pós-colonial, essa pesquisadora vai dizer que é um projeto que identifica a relação antagônica entre colonizador e colonizado. Segundo ela, a maior parte das pesquisas pós-coloniais ela seguiu a trajetória dos estudos literários e culturais através da crítica à modernidade eurocentrada, da análise da construção discursiva e representacional do Ocidente e do Oriente. Aqui eu sigo citando, né, a Larissa Rosevics, e das consequências para a construção das identidades pós-independência. Bom, a preocupação dos estudos pós-coloniais seria, então, centrada nas décadas de 70 e 80, em entender como o mundo colonizado é construído discursivamente a partir do olhar do colonizador e como o colonizado se constrói tendo por base o discurso do próprio colonizador. Então, a gente vai ver emergir, nesse contexto pós-Segunda Guerra Mundial, uma forte crítica ao colonialismo, uma resistência dos países colonizados a uma visão e dominação eurocêntrica de mundo. Uma maior consciência das consequências nefastas da colonização no continente africano. Eu não vou, nesse caso, me aprofundar, tá, nessas questões geopolíticas, nem vou me ater um a um, né, caso a caso, nesses casos de África, porque a África são muitos e distintos países vivenciando os processos de colonização e de descolonização de maneiras e em tempos distintos. Eu só vou trazer aqui alguns exemplos mais conhecidos para a gente ilustrar e estabelecer uma conexão entre esse processo de descolonização da África e a emergência desses pensamentos pós-coloniais, desse pensamento pós-colonial, e a busca por uma crítica, né, ao eurocentrismo, assim como a demanda da sociedade por políticas de memória e reparação dos crimes coloniais que vão despontar em monumentos, museus e lugares de memória, e uma proposta de um turismo pós-colonial, ou decolonial, eu diria. Então, nesse sentido, eu retomo aqui o início da minha fala, que é a prisão do Félicien Kabuga, que é um exemplo, né, dos efeitos ainda hoje sentidos pelo mundo da experiência imperialista e colonialista da Europa no território africano e de um mundo também, de como o mundo vem lidando com essas consequências. O genocídio, né, sobre o caso de Ruanda, né, e a prisão do Kabuga, o genocídio dos Hutus contra os Tutsis em 1994, ele foi uma consequência clara da presença europeia no território africano. No caso de Ruanda, ela acaba por colocar grupos étnicos distintos que antes conviviam pacificamente em situação de conflito. Então, Ruanda
ela foi colonizada primeiramente pela Alemanha e depois pela Bélgica. Ela fica independente em 1962. Então, quando a Bélgica sai de cena, os Hutus, que eram maioria, eles passam a dominar Ruanda. E o que a gente vê é o que acontece na maioria dos países africanos depois das suas independências, que é uma série de conflitos armados de diferentes etnias que antes conviviam pacificamente, ou a permanência de estruturas e de lideranças que vão produzir conflito no território por disputas de poder. Então, no caso de Ruanda, os Hutus, eles eram conclamados a matar os Tutsis. O Felicien Kabuga, ele é acusado de ter criado uma das milícias que conclamavam esses assassinatos, né? E 1994 é um massacre, onde a gente vai ver vizinho matando vizinho com um facão, e dessa forma quase 1 milhão de Tutsis foram mortos. Um outro exemplo muito conhecido, né, é o da África do Sul, né, de colonização inglesa, que institui o apartheid em 1948. A África do Sul, ela fica independente em 1961, mas segue mantendo estruturas racistas como o apartheid, que negava os direitos, cidadania e segregava a população negra, que era a maioria naquele país. Então esse regime ele vai durar até 1994, graças à permanência no poder de uma minoria branca descendente dos colonizadores, né? O historiador Marcelo Durão, da Universidade Federal do Espírito Santo, eu também vou colocar a referência ao final do vídeo. Ele nos lembra, né, da atuação violenta do Império Alemão no território africano entre finais do século XIX e início do século XX. Embora a gente não tenha memória desse país, né, da Alemanha, como um grande império colonial, é bom lembrar que a Alemanha colonizou Camarões, Togo, Namíbia, Tanzânia, Quênia, e a questão é que a Alemanha ela já sai da corrida colonial no final da Primeira Guerra Mundial, né, na década de 20 do século 20, quando ela já sai derrotada, né, já na Primeira Guerra. Então ela já não tem mais condições, né, de manter o controle colonial nesses territórios. Então a Alemanha ela exercia um controle violento, né, sobre as suas colônias nesse período, né, e escravizava a população. Então, na Namíbia, houve uma importante rebelião anticolonial que vai acontecer em 1994, quando membros das tribos Herero e Namaqua iniciam um levante contra a ocupação alemã, que teve como consequência uma reação violenta das tropas alemãs, que massacrou cerca de 80 mil pessoas, exterminando 75% da população Herero e 50% da população Namaqua. Esse ficou conhecido como o primeiro genocídio da história do século XX, tá? De acordo com o citado pesquisador Marcelo Durão, esse genocídio ele foi inspirado em ideologias racistas, em que foram empregados campos de concentração e de trabalho forçado estabelecidos pelos alemães. Eu trago por último o caso alemão, né, porque a Alemanha se tornou uma referência mundial em políticas de memória, né, pela forma como ela lidou com as atrocidades cometidas pelo nazismo. O Estado alemão ele se ocupou da construção de museus, de monumentos, de memoriais, como o Memorial do Holocausto em Berlim, isso para citar apenas um caso, né? Mas do pagamento de indenização às vítimas, né, do Holocausto, ela tornou obrigatória a abordagem do tema do Holocausto nos currículos escolares, né, do país. Mas, de acordo com Marcelo Durão, em relação
aos crimes cometidos pelo Estado alemão em suas colônias no século XIX, a Alemanha ainda é muito criticada pela ausência de políticas específicas. Bom, e ainda esse autor, ele vai dizer que o debate sobre memória na Alemanha, ele está intimamente relacionado à ideia de política, de ajuste de contas e reconciliação com o passado. Então, desde a Segunda Guerra Mundial, historiadores têm associado os temas da memória à necessidade de dar respostas às vítimas dos crimes cometidos pelo Estado alemão. Então, o conceito de política de memória, ele se refere ao trato com o passado e à necessidade de mobilização do poder público diante dos traumas relacionados à violação dos direitos humanos. Essas medidas, elas vão desde a criação de museus, de monumentos, do pagamento de indenização às vítimas, obrigatoriedade, né, da abordagem do tema nos currículos escolares do país, etc., né? A gente também pode dizer que essa necessidade de acertar as contas com o passado leva os debates a não se restringirem aos círculos acadêmicos. Esse é um debate que ele acabou por se tornar um debate público, e a gente vê isso muito claramente em relação ao Holocausto, né, ao debate sobre o Holocausto do povo judeu, ou em alguns países, né, do mundo com relação às ditaduras e regimes totalitários de maneira geral, mas na Europa, com relação aos crimes coloniais e a escravidão, essas políticas de memória ainda estão sendo reivindicadas. E essas reivindicações, elas estão partindo dos movimentos sociais e da militância pós-colonial. Ou seja, nós estamos falando de pressão por parte de intelectuais e da sociedade civil em geral, para que políticas de memória elas sejam colocadas em prática. Essas reivindicações por políticas de memória, assim como uma série de exemplos que eu citei, né, como a criação de museus e tal, elas também passam pela restituição de artefatos, a discussão a respeito, né, da procedência ilegal de uma série de bens culturais que compõem os museus europeus, monumentos, instituições de monumentos em homenagem às vítimas, etc. Eu queria citar dentro desse contexto um caso próximo a nós, né, que é o caso de Ouro Preto, onde vem surgindo um movimento por parte de grupos organizados, né, ou também iniciativas individuais que vão buscar ressignificar e valorizar lugares de memória da presença negra na região. Um exemplo é o Du, o Eduardo Ferreira, um engenheiro civil, ele é conhecido como o Du da mina do Veloso. Ele recupera essa mina, né, a mina do Veloso, e reconta a história da mineração, valorizando técnicas e conhecimentos trazidos pelos africanos escravizados. Também tem o caso da Janete Flor de Maio, que é uma historiadora, né, da UFOP, que vai coordenar projetos também com esse mesmo intuito de redescobrir a cidade, né, de Ouro Preto, valorizando os lugares da presença negra, ressignificando espaços como, por exemplo, chafarizes, né, entre outros, como espaços ligados à memória da presença negra na região. Ou como também o caso do coletivo Outro Preto, né, que vai multiplicar vozes, né, e protagonismos, repensando a história dos negros na ocupação da cidade, desses negros não como escravos ou descendentes, né, de escravos, mas como agentes e produtores de espaços, produtores de cultura, né. Nós sabemos também, né, que a cidade de Ouro Preto ela tem um patrimônio protegido e contemplado pelos roteiros turísticos, que está muito ligado à colonização e à presença portuguesa na região, deixando de lado, né, o trabalho da memória com relação à presença negra, que chegou a representar em alguns momentos 60% da população. Então essas iniciativas elas são fundamentais, né, para ressignificar a cidade.
Então, em todo o mundo, é possível observar a emergência de novos patrimônios, de novos turismos, né, que buscam atender a essas demandas, criando novas rotas capazes de proporcionar novas experiências a esses grupos emergentes. Inspiradas na ideia de Dark Tourism, as pesquisadoras portuguesas Belmira Coutinho e Maria Manuel Batista, também cujas as referências ao texto delas, se alguém quiser ler, eu coloco ao final, tá? Do vídeo, mas ela vai falar sobre o turismo negro como um veículo de narrativas múltiplas pós-coloniais. Elas vão sugerir novos espaços e atrações para um turismo que seja capaz de refletir narrativas múltiplas, que evidenciem vozes e vivências de espaços sombrios ligados à experiência colonial e pós-colonial. Então elas vão demonstrar o potencial desse turismo sombrio, né? E suas atrações, apresentando algumas iniciativas que têm surgido nos países lusófonos, com vista à implementação de projetos turísticos que exploram uma história colonial comum. Então elas vão citar como exemplo, né, a Rota dos Presídios do Mundo Lusófono, a Colônia Penal do Tarrafal, que foi transformada em Museu da Resistência em 2000, o projeto da Unesco, né, com vistas à criação da Rota dos Escravos, né, que vai envolver diversos países, inclusive o Brasil, ele tem um braço aqui no Brasil. E elas vão dizer que os lugares para esse turismo sombrio, eles vão ser representativos de crises do passado. E por meio da visitação, seria possível curar feridas, né, experienciar o local dessas tragédias. Então, ele seria realizado em locais ligados à morte, ao sofrimento e a experiências traumáticas do passado. Além desses espaços que eu já citei, é enorme a lista, né, de lugares de memória que eu pude mapear, de novos lugares de memória, de novos patrimônios e museus com esse apelo decolonial que foram abertos, né, foram criados nas últimas décadas, né, e explorados com sucesso pela atividade turística no Brasil e no mundo. Alguns exemplos de sucesso foram o Museu Afro-Brasil, que foi inaugurado em 2004 em São Paulo, o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, que foi declarado Patrimônio da Humanidade em 2017, ele foi redescoberto em 2011, durante as escavações realizadas como parte das obras de revitalização da zona portuária do Rio de Janeiro, e é declarado Patrimônio da Humanidade em 2017. O Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana em Washington, nos Estados Unidos, inaugurado em 2016. O Museu do Percurso Negro em Porto Alegre, que resgata marcos do espaço urbano ligados à história da população negra. Então, há uma série de museus, de caminhos e de monumentos que vem surgindo hoje com essa proposta. Então, a partir desse levantamento, é importante a gente pensar na emergência do que a gente pode chamar de um turismo decolonial. E pensar esse turismo como um instrumento amplificador, curador e facilitador do acesso, né? Refletindo essas novas demandas sociais. Ou seja, né, esse turismo é um instrumento, esse tipo de turismo é um instrumento privilegiado de acesso a essas novas experiências e vivências do passado. Então, por fim, né, eu gostaria de concluir a minha fala lembrando que a importância dessas novas iniciativas de memória, ela reside no fato de que é consenso entre os especialistas que existe uma relação íntima entre o fomento a políticas de memória e a construção de sociedades mais plurais e democráticas.